o LCS Hunter, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e review do capítulo do mangá de One Piece, capítulo 23. Vamos nessa, galera? Pessoal, como vocês podem ver, em um cenário totalmente diferente, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar assim daqui pra frente, tá? Pelo menos os reviews do mangá vai ser assim. Pessoal, esse capítulo de mangá começa mostrando o Zoro e o Sanji lado a lado, né? Logo depois deles terem aplicado aqueles golpes tanto no Queen quanto no King, eles aparecem em pé um do lado do outro, né? Queen e King estão deitados ali no chão, né? Meio que, tipo assim, pô, eles nos atingiram, e aí? Parece que não aconteceu nada, né? Realmente essas carcaças aí são duras na queda, né, cara? Pô, pelo jeito o King não sofreu o corte do Zoro, né? E o Queen também não sofreu dano nenhum do Sanji. Zoro e Sanji ali prontos para enfrentar o King, né? E os lacaios do Kaido tentando atrapalhar na luta. Aí vem o Kawamatsu e não permite que isso aconteça. Ele deixa bem claro que ali são os astros principais, são eles as estrelas que vão ter que derrotar aqueles astros principais. Não vai deixar ninguém atrapalhar, não vai deixar que ninguém se envolva na luta. Tanto o vovô Hyogoro também se mexe nesses assuntos. Os lacaios ali do vovô Hyogoro pergunta se pode de fato deixar eles quietos assim, e o vovô Hyogoro fala: olha para a expressão deles, vê se eles estão com expressão de que a gente pode ajudar. Não, pelo contrário, a gente só ia atrapalhar, permitindo com que eles fiquem aqui. E nisso também o Marco, na mesma página, né, fica pensando nas histórias que o Barba Branca contava para ele, né? Ele achava que apenas acima da Headline estava Marjorie, só que não, o Barba Branca falou que existia um outro lugar lá, seria no caso a Terra dos Deuses. Cara, agora tem lá os Dragões Celestiais, uma Terra dos Deuses que até então nunca tinha sido falada, né? O Oda vem com bastante novidade pra gente nesse mangá, novidades incríveis e que vai deixar assim a fandom alucinada. Enquanto o Marco tava paradão lá, né, pensando tudo isso, lembrando do que o Barba Branca tinha falado pra ele, tinha dito pra ele, vem o Izoi pega ele e fala: pô, você tá querendo morrer? No meio de uma guerra você fica aí viajando na batatinha, pô. A gente precisa sair, você tá igual o velho quando bebia, o papai, pô. E o Queen mais uma vez fala, né, pro Sanji e pro Zoro, são conhecidos como as grandes três calamidades, né? O Jack da seca, o Queen da peste e o King do incêndio. E a gente já sabe muito bem porquê, né? O Jack faz sair arrasando tudo por onde ele passa, né? O Queen tem venenos que ele usa, né? E o King a gente tá vendo aqui que produz fogo, né? Queen continua falando que a resistência deles é extrema, é incrível e que eles jamais darão conta deles justamente por isso. Por isso que eles são conhecidos como as calamidades e os astros, super astros principais, né, do Kaido. E o Sanji fala pro Zoro que ele tá se sentindo estranho, né? E o Zoro fica preocupado e pergunta: você não vai me atrapalhar não? Ele falou: não, só tô me sentindo estranho depois de ter usado o meu traje pela segunda vez. Parece que o traje do Sanji está afetando de alguma forma a linhagem dele, né? É dado uma ênfase nesse capítulo em relação a isso, né? O Queen fica questionando o Sanji sobre isso. O King tenta atacar o Sanji, né? O Zoro vai lá e protege ele, salva a vida dele. E o Zoro fala que ele deve uma para ele, né? O Queen aproveita esse momento em que o Zoro acabou de salvar o Sanji e tenta atacar o Sanji. Aí dessa vez é o Sanji que defende o Zoro e fala: agora tá tudo kit, tá tudo pago. E nesse momento o Queen pergunta por que o Sanji consegue produzir fogo nas pernas dele, né? E lembra que o Judge tinha feito experiências com os próprios filhos e que eles tinham se tornado aberrações, vamos dizer assim, cada um tinha um poder específico. E pergunta ao Sanji se esse fogo que é produzido por ele foi feito de fato pela modificação genética. O Sanji disse que não tem nada a ver. E o Sanji fala que isso queima por causa da grande paixão, a paixão ardente que ele tem vamos dizer assim, pela comida, pelo mar.
E claro, vamos colocar aí pelas mulheres então, né? Ele explode igual um vulcão de paixão quando envolve mulher. Mas ele não citou isso aqui, né? Mas se aparecer uma mulher aí, pode ter certeza de que as coisas vão mudar. E o Sanji parte pra cima, irmão. Ele faz uma roda de fogo com o pé, parte pra cima do Queen pra espancar ele. O Zoro, a princípio, começa a lutar contra o King, né? Como se fosse um espadachim, mas logo ele percebe que o King não é um espadachim e parece um momento que o King consegue derrubar duas espadas do Zoro, mas o Zoro ainda para com a espada da boca o soco do King e logo em seguida ele consegue recuperar as espadas, né? E o Zoro deixa bem claro, ó, eu não me importo se você é um espadachim, a princípio eu achei que fosse, mas eu estou preparado para lutar de qualquer forma e você pode ter certeza, se eu precisar farei o mesmo que você, se eu precisar morder um pescoço eu vou morder, o que eu não posso fazer é ser derrotado aqui. Cara, o Zoro extremamente determinado, eu quero ver toda a superação do Zoro. O Zoro tá vindo de uma recuperação aí muito bizarra, né? E quero ver ele usando o Haki do Rei assim de uma forma brilhante, derrotando o King de uma forma incrível. Espero que o Zoro tenha muita dificuldade, assim como o Sanji, e que eles possam realmente se superar, dar tudo de si e mostrar que eles são, de fato, as asas do futuro Rei dos Piratas, né? E eu quero ver a recompensa deles assim... mais alta possível, ultrapassar do Marco, ultrapassar de cada um aí, e quero ver também, claro, já que eu citei o Marco, a recompensa do Marco indo lá para as alturas que ele merece, né? O tempo que ele está aí na pirataria, o tempo que ele está fazendo, vamos dizer assim, confusões pelo mundo no bando do Barba Branca, né? O Amatsu observa, né, que a Hiyori teve razão ao oferecer a Ema para o Zoro, né? Eles começam a comentar sobre o Zoro, tanto o Kawamatsu quanto o vovô Ryogoro, e eles percebem que a Katana ficou perfeita, né, na mão do Zoro e que ele está controlando muito bem, apesar de treinar com ela apenas por 3 dias, né? E o vovô Ryogoro fala que o Zoro parece muito, mas muito, muito mesmo com o lendário espadachim, né? De Shimotsuki Oshimura ou Oshimura Otsuki, né? Depende de como a gente vai falar. O correto é que a gente possa pronunciar os dois nomes e acabou, né? E o vovô Ryogoro e Kawamatsu continuam falando sobre isso, né? Sobre o fantástico espadachim que ele foi descendente direto do Ryuma, o Shimotsuki. Ele era tão determinado e era também um samurai de um olho só, né? Assim como o Ryuma. Então, o Zoro lembra muito ele, né? Porque o Zoro também agora está apenas com um olho, então é revelado pra gente que o Ryuma estava apenas com um olho também nessa época, né? Ou seja, tinha um corte ali parecido com o do Zoro. Isso traz muita semelhança e é muito bom a gente saber que o Ryuma é parente distante do Zoro, né? Isso está mais do que claro agora, né? Que o Zoro é parente dele e que foi muito incrível o Zoro poder ir lá em Thriller Bark encontrar com seu falecido parente, ter uma luta com ele e ter recebido a espada que era do seu parente das mãos do próprio, né? Mesmo que não tenha sido a alma dele ali, mas o corpo estava ali. Cara, isso é incrível. O Oda mais uma vez ligando os pontos lá atrás até aqui. Agora a gente fica mais claro para fã do porquê que o Zoro perdeu o olho esquerdo, né? Tá cortado. É justamente para encaixar, vamos dizer assim, os pontos para que o Zoro possa assim ser cada vez mais parecido com o lendário e herói espadachim do país de Wano. Cara, o Oda é incrível. No segundo andar tá o Jack lutando contra o Inuarashi ainda, né? E eles estão travando uma briga ferrenha e conversando muito, recordando sobre o ataque do Jack lá em Zou. E no Arashi, assim, tá tendo uma luta de igual para igual com ele, né? Até que chega um momento que no Arashi dá meio que um impom nele, joga ele para fora daquela sala onde eles estavam. E a lua reflete ali no Inuarashi, ele entra no modo Sulong. O Jack pergunta como ele conseguiu fazer isso. E o Jack percebe que tem um furo no teto, né? E o Jack também lembra de toda a determinação do Inuarashi lá de não falar sobre... Estava lá em Zou, né? No país de Zou. Ele lembra da tortura que ele fez com o Inuarashi mentindo para defender o seu amigo, o seu companheiro. E ele explica para ele que todo o motivo disso foi para que um dia eles pudessem estar aí,
onde eles estão hoje, que logo logo vai chegar o amanhecer, né, que eles tanto esperam. Isso vai acontecer, ele vai derrotar, seja lá quem for, seja lá quem esteja na frente, vai ser derrotado. Logo após a gente vai para a luta entre Nekomamushi e Perospero ainda deitado no chão, né? O Nekomamushi fala que vai vingar do Pedro, e ele já entra no modo Sulong dele também, e fala que essa é a última lua que ele verá. Assim, a ira da Mama, ainda mais uma derrota ferrenha para os Ryokons e tanto, hein? Matar o filho mais velho da Mama. Será que o Oda vai preparar isso pra gente? E ainda dentro do segundo andar, né, a gente continua vendo a luta do Fukurokujo e o Raizo, né, mais uma vez aquela luta de ideais, e ele falando, pô, Raizo, por que você tá servindo a uma criança, né? Eu tô servindo a um adulto, ao cara que tá aqui no poder, então era isso que você deveria fazer. E o Raizo se ofende com isso, né? Porque chama, como é que se atreve a chamar o Lorde Momonosuke de criança, infantil e etc. E logo nessa página já mostra assim os piratas do coração apontando arma e fala, pô, por que o Kaido chegou aqui, caramba? E cara, eu confesso pra vocês que assim que virei a página, eu pensei que o Kaido de alguma forma tinha usado haki de observação e tinha ido lá na ilha, né? Assim que mudou a página, porque a gente vê um dragão enorme, logo em seguida eu pensei, não, cara, não é Kaido, isso é o Momonosuke. Cara, que maneiro, parece que o Momonosuke tá tendo um controle sobre as nuvens, sobre o poder do fruto dele, né? Falta a nós descobrirmos qual é a falha, qual é a falha desse fruto. Por enquanto a gente não viu falha alguma, né? Por enquanto a gente não viu. Eu espero muito, muito do fundo do coração que o Momonosuke tenha, assim, ao envelhecer, ele tenha, sei lá, tido que passando por experiências muito rápidas de como usar o poder, de como usar haki, de como se fortalecer, como se fosse de uma forma acelerada, né? Como se fosse uma fita acelerada. Eu espero que ele possa ter domínio do haki, espero que ele possa ter domínio do fruto dele, espero que a luta possa ser incrível. Momonosuke e Luffy contra Kaido. Caraca, isso deve ser muito maneiro, vai ficar muito show. Deixa uma paginazinha, né, do lado mostrando a Shinobu chorando, falando que ele tá parecendo muito com o pai dele. Cara, eu quero ver também muito a aparência do Momo na forma humana, cara. Pô, tô muito ansioso mesmo pra isso, cara. E esse foi o fim do capítulo, cara, de One Piece 1023. E você, o que você acha? Você acha que o Momo conseguiu, ao envelhecer, dominar o haki, dominar de fato esse poder dele, o fruto dele? E o Sanji, você acha que o traje está mexendo com a linhagem dele, ele pode vir a despertar a linhagem dele? E o Zoro, você acha que vai superar ainda mais, vai conseguir derrotar essa calamidade que parecia a mais forte, né? E todos esses segredos que o Oda coloca aí pra gente, né? Sobre a nova cidade acima de Marijoy, o reino dos deuses que é citado. O que vocês acham sobre o reino dos deuses? Enfim, o Oda continua soltando um monte de outras informações pra gente, que a gente possa teorizar um monte de outras coisas, mas e a gente fica nessa, né? Pra descobrir, ficar no hype, esperando o próximo capítulo. Cara, esse foi o review do capítulo 1023. Deixa o seu comentário aí, tá? Fala o que você achou, se você gostou, não gostou. Se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá por aqui. Custa nada, é de graça, se inscreve, beleza? Valeu, galera. Fica com Deus, fica na paz.